Alunos do segundo ano, vamos terminar o PET 3 da terceira etapa. PET 3, segundo ano, agora é semana 6. Semana é 6 mesmo. Semana 6 é a última semana. Vai respondendo suas questões. Quem quiser mandar, manda por semana, ou o PET inteiro, ou preenche o PET de todas as disciplinas, põe seu nome na caneta, turma, entrega na escola. Cumpra a sua atividade de estudante, sua carga horária de estudante. Vamos em frente. Nós vimos na aula 5 as mudanças de fases. E cada substância tem uma matéria bacana para quem for fazer curso superior, chamado termodinâmica. Você vai ver o ábaco, ou o gráfico mais em detalhe, minucioso, de uma substância ou de outra, da água, do ferro, do níquel, mesmo os componentes que o homem mistura, elementos químicos, tem o diagrama de fase. Platina, por exemplo, é uma combinação de elementos, tem diagrama de fase. O diagrama de fase é mais ou menos desse estilo aí, onde utilizamos pressão e temperatura. Volume não, porque fica mais complicado, difícil de entender. Então, eu posso ter pressão e temperatura em Kelvin. Por que em Kelvin? Porque aí não vai dar no negativo, fica mais fácil de interpretar. Temperatura Kelvin é temperatura absoluta. Lógico, Kelvin em inglês lá, que começa do zero, vai subindo, não tem número negativo. Bom, o fato é que de sólido para líquido, fusão. Então essa curva aqui, ó, fusão. De sólido para vapor, passar de sólido para vapor, curva de sublimação, já vimos aí. E de líquido para vapor, tá pondo fogo na água para esquentar a água, fazer café, curva de vaporização. E existe uma temperatura limite, chamada temperatura crítica, que se eu passar dela, eu só vou ter gás. Temperatura alta, de maneira tal, com cada substância, depois dela só tem gás. Pronto. É mais ou menos desse tipo aí, tá para todas as substâncias? Sim, muito bem parecido. E cuidar, igual que é bacana, é o seguinte: se eu pegar esse ponto aqui, analisar a temperatura e pressão, aqui, eu posso ter sólido e líquido. Se eu pegar aqui, esse ponto, é sólido e vapor. Se eu pegar esse ponto aqui, é vapor e líquido, ao mesmo tempo. Dois estados ao mesmo tempo. Eu ponho gelo no copo aí, vai derretendo, daqui a pouco eu tenho um pouco de água e gelo. Duas fases. Isso acontece. E esse ponto aqui? Esse ponto é chamado ponto triplo. Ponto triplo. Ali, naquele ponto, eu tenho as três fases da substância: sólido, líquido e gasoso. Então, nós podemos ter uma fase única, duas ou três fases, dependendo da pressão e temperatura. Vamos fazer o exercício número 1. Ele me deu lá um diagrama e diz o seguinte: marque a afirmativa verdadeira analisando o diagrama. Olha, está muito claro aí o seguinte. Olha aqui. Aqui o questão 1 é tipo esse gráfico está aqui. O gás está aqui. Eu consigo passar ele daqui para líquido sem mexer na temperatura? Não. Não consigo. Eu posso mudar a pressão? Por mais que eu eleve a pressão, se eu não baixar a temperatura, eu não passo de gás para líquido. Então a letra correta é a letra B de dado. Gás é um estado da substância que não pode se tornar líquido. Eu não posso sair daqui para líquido aqui dentro.
pressão isotérmica. Eu posso comprimir ele, o gás comprimir, fazer pressão para ele virar líquido, mas isotérmico com temperatura constante, ou seja, numa temperatura constante aqui que não muda, não consigo não. Só se eu baixar a temperatura, aí o gás, se eu baixar a temperatura, ele passa daqui para cá, aí ele se torna líquido. Então é D de dado. Questão 2. Está aqui, mesma coisa, um diagrama igualzinho esse aqui, falando aí das grandezas envolvidas de uma substância. Nós vimos lá, no estado gasoso, pressão, temperatura e volume. Bom, só que ele diz que é água. O gráfico representa o comportamento da água com relação aos estados físicos. Nesse gráfico é possível representar os estados físicos sólido, líquido e gasoso. A alternativa que representa as grandezas físicas correspondentes nas abscissas e ordenadas, respectivamente. Abscissa é o eixo do X. Está lembrado do XY lá? Matemática? Esse é o eixo das abscissas, esse é o eixo das ordenadas. Olha, se o gráfico está desse tipo aqui, nós estamos usando nas abscissas o quê? Temperatura. E nas ordenadas estamos usando o quê? Pressão. Então qual é a letra correta aí? D de dado. Estamos usando na abscissa embaixo temperatura e na ordenada, que é vertical, pressão. D de dado. Questão 3 e última. Está aqui o gráfico sintético da pressão pela temperatura em Kelvin da água e qual a vantagem da panela de pressão. Vamos ver por quê. A água ferve ao nível do mar, panela aberta, 100 graus Celsius. Itabira, 95 graus Celsius. Quanto mais alto, menor é a pressão atmosférica do ar, fica mais fácil o calor de passar do estado líquido para o gasoso. Um alpinista que vai subir nesses picos famosos aí, além de levar muita proteína, sais minerais, algum alimento que ele tiver que aquecer lá, se ele tiver um fogareiro lá que ele vai pôr com álcool, né? Para esquentar uma comida, ele vai conseguir ferver a água lá, ele vai conseguir, sendo que quanto menor a pressão, quanto menor a pressão, a temperatura vai caindo para transformar gasoso. Então, se chegar num lugar muito alto, pode ser que a água está virando gasosa lá a 50 graus, 60 graus. E você vai conseguir cozer os alimentos a 50, 60? Não. Então, o alpinista tem que levar panela de pressão. Por quê? Panela de pressão tem um pezinho em cima, aquele peso ali, só quando a água já começou a vaporizar internamente, que dá uma pressão de maneira tal que levanta aquele certo peso calculado para cada panela, para cada volume. Volume até que não, porque aqui nós estamos na mesma cidade, a panela de pressão é dimensionada para a água, desde que ela começou a ferver ali, o peso pode ser o mesmo. Esse peso aí é calibrado, né? Para que a temperatura não suba muito. Para que eu vou chegar a 150 graus? Não. Normalmente uma panela de pressão internamente ela vai chegar a 130 graus, 125, 128, 132. Mas aquele peso ali não pode ser muito alto, não, senão a pressão aumenta demais. Se a pressão aumentar demais, fica perigoso, ela explodir, estourar. Ela tem válvula de segurança ali, uma borrachinha que na alta pressão ela pode se aquele pezinho em cima não ficar girando, não escapar gás ali, se ele entupir, pode explodir. E já houve caso de panela de pressão, manutenção mecânica ruim, aí explodir. O carro também, se estiver afogado, sei lá, o rebite não está bem preso, a pressão aumenta, arrebenta o rebite, ela explode.
tudo é na manutenção mecânica. Tem uma panela. Mas o alpinista, então, ele tem que levar a panela de pressão, porque lá em cima a pressão é muito baixa e a água passa, quando ele começa a esquentar para o estado gasoso, a 60 graus, 70 graus, não vai cozinhar os alimentos. Ele tem que levar a panela de pressão. Então é o seguinte, qual que é a vantagem da panela de pressão? A vantagem é a seguinte, desde que não seja perigoso, né? Por exemplo, eu estou no estado líquido ali. A panela aberta, vou pôr 100 graus. 100 graus aqui, mas eu não vou pôr o que tem Kelvin, nem ele tem que passar aqui. Se ele está aqui a água, nessa pressão aqui, ó, eu estado líquido. Aumentou um pouquinho a temperatura, eu estou a água no estado líquido aqui, eu pus na panela, comecei a aumentar a temperatura, a panela está aberta, a pressão é constante, começou a virar vapor. Está aqui. Bom, e a panela de pressão? O que vai acontecer? A pressão tem um pezinho, vai aumentar internamente, até que o vapor vença esse peso e comece a escapar vapor por cima. Então a pressão é maior. Então vou pegar um ponto mais em cima lá. A pressão é maior. Opa, se a pressão é maior, vai me dar uma temperatura 2, aqui a temperatura 1. Se a pressão é maior, a temperatura 2 é maior que a temperatura 1. Temperatura 2 é maior que a temperatura 1. Então vai ter o aquecimento da água acima de 95 graus que ferve Itabira, acima de 100 graus que ferve ao nível do mar. Então, qual que é a vantagem da panela de pressão? Eu tenho um acréscimo na temperatura. Se a temperatura sobe, eu vou gastar menos gás de cozinha, menos fogão a lenha, porque com alta temperatura eu vou cozinhar os alimentos mais facilmente. Então, o que você pode escrever aí? Com a panela de pressão, com o aumento da pressão, há aumento do ponto de ebulição, vai tornar vapor com temperatura mais alta. Maior temperatura, lógico, você vai gastar menor tempo para fazer o cozimento dos alimentos e economia de energia, seja gás, seja fogão a lenha, seja panela elétrica, você vai gastar menos tempo, ok? Mas esse diagrama de fase normalmente é desse estilo aí mesmo, retratando que temos aqui, nesse ponto é sólido e vapor, nesse ponto é sólido e líquido, nesse ponto tem duas fases também, é líquido e vapor, e no ponto triplo eu tenho sólido, líquido e vapor para a substância estudada. Daí terminamos o PET 3. Terceira etapa está encerrada em relação ao PET. Teremos outras atividades na escola, como na segunda etapa. O ano está andando, vamos em frente. Agora, agosto terminando, vamos mandar abraço em setembro. E a coordenação pedagógica, os especialistas informarão a vocês alguma coisinha que está faltando para a gente completar lá e terminar a etapa. Pode mandar quem não mandou PET 1, PET 2 e PET 3, ok? Estou aí para disposição. Um abraço, obrigado e até nova gravação no PET 4, na quarta etapa. Um abraço.